Bom dia, a paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam bem-vindos. Hoje é quinta-feira, dia 5 de setembro, e essa semana nós estamos falando sobre a bênção como consequência. No domingo nós observamos no texto que fala acerca da história de Abraão, aonde Deus ali chama Abraão e pede para que ele sacrifique o seu filho. Abraão ele não questiona as ordens do Senhor, porque Abraão ele sabe que Deus tem o melhor para a sua vida. E se Deus pede algo, não é porque Deus é mau, não é porque Deus quer fazer algo, castigar uma pessoa, mas Ele pede algo para melhorar. Ele pede algo para abençoar aquela pessoa. E Abraão assim o faz, levando o seu filho ali para o Monte Sinai, aonde ali ele vai sacrificar o seu filho a pedido do Senhor. E quando chega ali no monte, observamos que o anjo aparece. E o desfecho dessa história nós já sabemos que é uma bênção muito grande sobre a vida de Abraão, pelo amor que Abraão tem por Deus. Hoje, esse texto que nós vamos ler agora, em Mateus capítulo 5, versículo 3, Jesus ele diz o seguinte: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. Jesus aqui ele não está se referindo a bens materiais, porque nós sabemos que essas coisas são irrelevantes, essas coisas não é importante para o Senhor. Mas aqui Jesus está falando de pobreza interior. Por muitas vezes pessoas se acham ricas no conhecimento, pessoas se acham melhores do que os outros, porque sabem falar, porque sabem ler, porque sabem fazer algo com as suas mãos melhor do que os outros. Conhecemos e já vimos muitas pessoas que se acham melhores naquilo que faz. Pessoas que batem no peito e dizem: eu sou melhor nisso, eu sei fazer isso melhor do que pessoas. E aqui o texto diz que quem herdará o reino do Senhor não são essas pessoas, mas sim aquelas pessoas que são humildes, aquelas pessoas que mesmo conhecendo, fingem que não conhecem. Mesmo sabendo, elas fingem que não sabem, para não humilhar aqueles que não sabem. O apóstolo Paulo mesmo, ele fala em uma das suas cartas sobre isso. Por isso, esse texto chama a nossa atenção hoje para que nós nos enchemos no nosso interior de humildade, para que nós venhamos nos encher de uma pobreza não material, mas de espírito, porque nós conhecemos a palavra do Senhor, onde diz que aqueles que se acham fortes, que tomem muito cuidado para que não venham cair. Nós devemos nos achar sempre fracos, acharmos que não somos capazes. Deus, quando Ele chama muitos homens ali na Bíblia, por um chamado, aqueles homens, em nenhum momento aqueles homens se acharam melhores. Ou ao contrário, eles se achavam indignos. Jeremias mesmo se achava indigno de fazer aquilo que o Senhor pediu para ele fazer. Moisés se achava indigno também de fazer aquilo que Deus chamou para fazer. E foram homens usados porque eles se achavam incapazes, não se achavam melhores. Moisés tinha um conhecimento muito grande. Poderia ele, no seu coração, dizer: não, eu sei, eu conheço as leis e vou fazer isso com uma facilidade muito grande. Não, foi ao contrário. E ele foi um homem abençoado. Que nós venhamos tomar essa palavra de hoje como exemplo para a nossa vida e nos tornarmos pessoas humildes de coração, pessoas pobres de coração, e não sair por aí humilhando as pessoas que não sabem. O texto VIP, o escritor diz o seguinte: Jesus não está falando de pobreza material. Ele se refere àqueles que olham para dentro de si e percebem que não tem nada para oferecer a Deus. Não se consideram bons nem justos, porque sabem que são pecadores. Eles também não se acham fortes nem valentes, porque sabem que são fracas e medrosas. Eles apenas pedem e esperam que Deus tenha misericórdia deles. Amém? Que você possa ser humilde do coração, ser pobre em espírito, e que Deus venha derramar as bênçãos como consequência na tua vida. Amém? Tenha um bom dia e que Deus te abençoe.